Hoje, chegando aqui para mais um bate-papo, só que agora com o Caio. O Caio, além de amigo, foi um ex-aluno meu, quando eu dei aula na faculdade, lá em Itu, em Salto, né? E aí a gente acabou, depois que o Caio, que eu saí da faculdade, a gente manteve contato e mantemos agora uma amizade. E é nesses bate-papos que a gente tem feito ultimamente, eu chamei o Caio para contar um pouco da experiência. O Caio já é formado em design de interiores e a gente vai bater um papo das experiências que ele teve que deu certo na época do estágio, coisas que ele pode trazer também, né, dentro da visão dele, agora já como profissional, que eventualmente você que está assistindo a gente pode fazer uma reflexão do que poderia, aqui, que é o que nós estávamos conversando um pouquinho antes, né? Coisas que nós não tivemos, mas que por conta do que o Caio vai trazer e do que eu vou conversar também, vocês possam trazer essa reflexão e de repente encontrar um caminho, não digo mais fácil, mas com mais clareza que nós não tivemos, certo? Fala, Caio, beleza, meu velho? E aí, Galson, beleza? Bora lá, então. Cara, então vamos lá. Só para o Ah, pessoal, conta um pouquinho aí da tua história, né? Como é que foi a sua trajetória até o primeiro estágio aí, só para quem está assistindo a gente entender um pouquinho aí tá, dos vamos seus lá. desafios, das suas dificuldades e por aí vai. Tá, meu nome é Caio, eu tenho 27 anos, eu estudei design de interiores e design de produto na Embi Morumbi. Na verdade, eu iniciei em Itu, como o Glaucio falou, que ele me deu aula, e depois terminei na Embi Morumbi, em São Paulo. Nesse final de faculdade, eu consegui ingressar num escritório de arquitetura e design, que eu estou até hoje. E foi um processo meio estranho, assim, porque eu me sentia muito imaturo para fazer as coisas, porque eu acho que é um pouco ingrato essa coisa que não sei quem inventou, se foi o capitalismo, se foi pai, se foi mãe, que com 18 anos tem que escolher o que você vai fazer da vida. É, E 18 anos você não tem muita experiência de vida, assim, né? Você saiu pouco, você conheceu pouca gente. E, assim, para muita coisa, e aí você tem que decidir o que você vai fazer para essa vida. É um negócio bem complexo. é uma E aí eu decisão me... muito, é uma responsabilidade muito grande, né? exatamente. E aí eu me vi nisso e falei, putz, o que que eu preciso fazer, cara? Eu sou de Indaiatuba, eu nasci em São Paulo, mas eu moro em Indaiatuba desde então, muitos anos. E eu fui para São Paulo para trabalhar, porque Indaiatuba, para mim, minha ambição ficou muito baixa aqui de expectativa de tentar crescer, tentar fazer alguma coisa. Eu não me via na cidade, assim. E eu acho que todo brasileiro, quando tem essa ambição cortada, quer ir para onde? Para São Paulo, porque é onde o planeta gira, parece, né? Uhum. E aí eu fui para São Paulo, meu pai mora lá, então tive a oportunidade de ficar lá e etc. Muita gente vai, aluga a casa, mete as caras. E eu fui, e aí eu conversando com meu pai, ele falou para mim assim, putz, você precisa arrumar alguma coisa para trabalhar, porque você tá começando a ficar velho, depois ninguém vai querer. Aquela coisa de pai, assim, que é para empurrar, né? É. Aí eu falei, putz, beleza. Aí um dia eu sentei na cama e falei, caramba, o que que eu vou fazer, né? Onde que eu vou achar? Por onde eu começo? Aí eu tinha um currículo mais ou menos montado. Aí no currículo eu colocava coisa assim, eu falei, putz, mas eu não sou muito bom nisso. Eu tenho muito esse medo de falar, tipo, o famoso, tipo, ah, você fala inglês fluente? É, Falo, mas você é, fala o é. básico, entendeu? Essas coisas que eu fui aprendendo assim. E aí eu montei um currículo, aí eu, putz, esse tempo foi muito engraçado, porque eu fui um cara muito sortudo. Como eu não conhecia São Paulo, eu fiz o seguinte, eu sentei, abri o Google Maps, falei assim, vou achar o que tem perto. Vou começar pelo perto, porque eu sei até onde eu posso ir a pé e voltar. E aí eu peguei e encontrei o escritório que eu tô hoje, que eu moro no Ipiranga e ele fica ali na Nazaré, e eu coloquei, vi lá, falei, putz, esse aqui, vou mandar. Peguei, mandei o currículo, mandei um e-mail me apresentando, falando que eu era bom naquilo lá, que eu tinha vontade de trabalhar lá, vi um pouco da história do escritório, que isso eu acho mega importante você entender de onde você quer ir. Aí me identifiquei e falei, putz, acho que é isso aí que eu quero fazer. São bons, os projetos são legais. Aí beleza, mandei para isso, mandei mais pra uma porrada que era próximo na região assim. Eis que um dia meu de insônia, maluco, eu tava de manhã assim, indo dormir e me ligam, né? Ah, aqui eu vi que você mandou o currículo e tal. Aí eu falei assim, putz, será que os caras recebeu mesmo? Aí eu era para fazer uma entrevista nesse escritório. E aí eu fui, fiz entrevista, entrei, era no período de faculdade,
período de faculdade é maluco, porque eu saía de casa, sei lá, às 8 da manhã e voltava 1 hora da manhã, porque você tem que fazer isso e não tem jeito. É, E tô lá desde então, assim. E foi um período que me ajudou horrores, assim. Na faculdade eu aprendi a alguns assuntos só, por exemplo, tipo, o que é uma viga, o que é um piso, que é mais da área que eu trabalho. Só que lá no escritório eu vi que a maioria dos meus professores meio que mentiam na aula, assim, que não era aquilo ali na vida real, né? é. E eles, claro, tem que abranger o máximo possível, mas aí você aplica o dia a dia, assim, é diferente, não tem como. E aí o estágio me ajudou muito a eu entender como funcionava o trabalho, entender o que é um compromisso com tempo, com prazo, com tudo, que é fundamental, assim, é um negócio que a gente leva para a vida e vai brigando sempre com isso. E essa responsabilidade de você ter que acordar e trabalhar, a troca do seu tempo por dinheiro, entendeu? Que Uhum. é, que é um negócio meio complexo, mas vai fazendo sentido na vida. Sim. E aí foi isso, entrei no estágio, fiquei um tempão lá, tô lá até hoje, saí um período, voltei agora para o escritório, agora eu sou designer de interiores lá, sou líder de projeto e etc. E já tô lá faz uns 4 para 5 anos quase. Show. Legal. Você falou uma coisa que eu anotei aqui que eu achei interessante, né? Quando você começou a procurar esse estágio, você pegou lá o Google Maps, trouxe lá os escritórios mais perto. Só que assim, o que é mais legal, né? Que às vezes eu bato um pouco nessa tecla e acho que agora você está, na verdade, trazendo uma confirmação para mim. Você procurou um estágio, você não tinha experiência nenhuma, né? Na verdade, naquele momento. Então, quando eu era mais novo, eu trabalhei. Quando eu tinha uns 13 para 14 anos, eu trabalhei no mercadinho da vila aqui, Sim, pequeno. Mas era para eu comprar, tipo, uniforme para eu conseguir jogar bola, sabe? Umas coisas assim que eu não queria depender da minha mãe. Eram umas coisinhas meio básicas. sim, Mas me ensinou muita coisa. Mas eram coisas que eu não colocava no meu currículo porque eu não achava que me engrandeceria, assim. sim. Por mais que fosse uma experiência de vida, eu poderia falar isso e ser positivo. Mas acho que para mim, no meu currículo, por exemplo, eu colocava coisas focadas ao design de interiores, entendeu? Uhum. Não Legal. coisas aleatórias, assim. Para ter um Sim, foco, para mostrar que eu quero aquilo, não que eu já fiz sim. de tudo, que eu sei tudo, e ali pode ser mais uma coisa que eu esteja só tentando, entendeu? Sim, sim. Não, esse acho que é um ponto legal que eventualmente, não que o que você fez está certo ou errado, mas acho que eu estava conversando semana passada com outro rapaz que a gente estava falando sobre isso, que às vezes essas experiências anteriores não necessariamente você precisa ter colocado o que eu acho que esse acho que é o legal. Eu trabalhei fazendo lá, vendendo camiseta. Não, você pode ter colocado a tua experiência como vendas, né? Sim, Talvez sim, essa experiência do que você teve agrega alguma coisa, mesmo que seja na área de design de interiores. Acho que isso é legal, sim, sim. eventualmente, trazer. Mas o que eu achei interessante é que você falou para mim que você montou um e-mail personalizado para eles, né? Isso, e eu fui montando para cada escritório que eu mandei. E Isso é legal. eu tinha um mailing assim, digamos assim, acho que era com cento e poucos escritórios assim. E aí o tempo que eu não estava fazendo nada, eu me eu gastava fazendo alguma coisa útil, porque eu sabia que se eu mandasse Ctrl C, Ctrl V, aqui em Dayatuba, por exemplo, que é uma cidade pequena, as informações se cruzam. Às vezes eu sou dono de um escritório aqui, por exemplo, e falo, vi esse menino aqui, vou contratar, o que você acha? O cara tá sentado com outro dono do escritório, ele fala, esse aí mandou currículo para mim também, sabe? É, Então, às vezes pode casar de tipo as duas pessoas ou trabalharem juntos, se você não sabe, num coworking da vida, sim, e aí vê que tipo você manda a mesma coisa. Então não fica um negócio personalizado. Eu acho que você consegue prender alguém, seja até com produto, com uma venda. É tão legal você receber um iFood na sua casa escrito um bilhetinho com o seu nome. pois é. Não é diferente? Você não vai querer comprar de novo? Eu acho que o currículo em si, a sua apresentação, deve ser assim, personalizada, porque você é diferente. Você, como disse sua mãe, você não é todo mundo, né? Exatamente. Não, eu bato muito nessa tecla, porque eu recebo currículo aqui do escritório, cara, quase todo dia, pelo menos um ou dois currículos chegam. E vem aquele negócio do Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Sim, Ctrl V, não colocar nem meu nome, não sabe nem o que é o meu escritório.
Ah, eu estou procurando estágio de arquitetura e urbanismo. Velho, eu não faço urbanismo, né? Não sei nem. Exatamente. Puta, já faz anos que eu não sei nem o que é urbanismo. Então, assim, eu acho que esse é o ponto que, com certeza, eu acho que parece que não, mas deve ter chamado a atenção. Deve ter feito diferença. Hoje eu vejo porque a gente, depois desse processo do tempo que eu tô lá, a gente já contratou estagiários, já contratou gente para trabalhar e quando a gente foi analisar os currículos, a gente olhava muito isso. Né? A Então, apresentação da pessoa, foto a gente olhava também. Eu não sou muito a favor de foto, mas eu acho que dá diferença. Que às vezes se pode simpatizar com a pessoa pela cara, né? sim, Existe isso. sim, sim. E é um Não, eu negócio acho que que isso pesa, assim, pra gente. eu acho que isso é fundamental hoje em dia. Você conhecer a empresa, né? Trabalhar um e-mail como se você estivesse realmente mandando um e-mail, pô, é único, né? Exatamente. Ninguém vai mandar aquele e-mail igual, É né? como se você trombasse essa pessoa na rua, com essa pessoa na rua e falasse, oi, tudo bem? Desculpa, não sei o que lá, se apresentasse rapidamente que ela vai sair dali, entendeu? Exatamente. É a única chance que você tem, né? Exatamente. E você vai É, desperdiçar fazendo igual para todo mundo. Então, realmente esse acho que é o ponto, principalmente porque aí fica aquela coisa, aquela crença, mas eu não tenho experiência. Cara, não tenho experiência, mas você pode fazer diferente para que as sim, e pessoas te outra, todo chamem, ser né? humano é interessante, né? Você tem que pensar do lado que você tem qualidade, assim, e se apresentar com isso. Não só focar na sua dor, né? E ficar nessa retaguarda de não consigo, não vou, não sei. Tanto é que ela deu a oportunidade para você, você está até hoje lá, né? Exatamente. E a época eu tive que sair por problemas pessoais, expliquei para ela, e eu com essa transição de cidade não compensaria eu trabalhar. E depois de um tempo eu voltei numa fase diferente da vida, eu falei: "Ah, tá acontecendo isso, tal", e a gente era amigo, assim começou com você e tal. Ela falou: "Ah, volta para cá". Eu falei: "Ah, beleza". E tô lá desde então, e tipo, Tá mudou rolando, né? muita coisa na minha vida, pra caramba. O tanto Então. que eu aprendi, o tanto que eu amadureci, eu voltei uma pessoa diferente, entendeu? Mas já sabia como funcionava, então foi legal pra caramba isso. E da parte dela também de querer reatar, assim, as coisas, entendeu? O importante é você não fechar as portas, né? Porque a gente nunca sabe o dia de Exatamente, isso é amanhã, algo né? importantíssimo, importantíssimo, que eu aprendi, assim, é se você sair de algum lugar, saia no mesmo lugar que você entrou, sabe? Exatamente, exatamente. Cara, me fala uma coisa. A gente teve um pequeno período junto aí, né, na época que eu estava na faculdade, mas você teve a transição depois para estudar aqui na Anhembi Morumbi, e aí você já contou um pouco é, desse período todo, né, de estágio, agora que você está trabalhando. Na tua concepção hoje, né, se você pudesse dar aí alguma recomendação para quem está na faculdade, seja qualquer que seja a área aí, né, qualquer que seja o curso, Uhum. o que você entende que seria ideal para esse estudante agora que almeja alguma coisa em relação a mercado de trabalho, a começar a entrar num estágio, que a gente sabe, né, que as universidades não preparam a gente para o mercado de trabalho, né? Sim, É aquela coisa, ela te dá a carteira de motorista, mas ela não te ensina verdadeiramente a dirigir. como anda o carro, claro. Como anda? Você tem que pegar e para aí você dá umas porradas, bate, rala o paralama e vai, né? Sim, Mas não sim, é esse o melhor caminho. A gente sabe que às é, vezes, né, pode até dar um PT numa dessa, como foi meu caso, que eu tomei PT e perdi tudo. sim. O que você entende que seria ideal para esses estudantes aí? Cara, acho que primeiro você tem que focar muito na faculdade, porque a faculdade é algo muito importante, que ela vai te ensinar muita coisa que técnica assim que você talvez não aprenda na vida, porque já está um processo corrido. E lá dentro você não dá valor. Aquelas matériazinhas mais chatas assim são as que vai mais pesar na sua vida em qualquer curso. E, meu, eu acho que é mais foco mesmo, assim, você se dedicar na faculdade, porque você está pagando o negócio, é uma coisa também que ninguém dá valor. Ah, mas meu pai está pagando, não sei o quê. Mas, meu, depois de um tempo que você sai, você começa a ter noção de dinheiro, você vê o quanto uma faculdade pesa na vida de uma pessoa e quanto Sim, ela pesa mensalmente numa família, entendeu? é, Então, se você tem um pai ou uma mãe que consegue pagar, aproveita, porque, bicho, é difícil. é. E aí eu acho que é isso. A faculdade em si ensina muita coisa, você consegue fazer muita amizade que talvez você consiga pensar parecido e fazer novas coisas, empreender algo. Isso também é algo muito legal, que eu fiz muitos amigos lá e até hoje eu tenho contato com eles e a gente sempre troca figurinha sempre que dá.
É, que é até o nosso caso também, né? Exatamente. E é isso, é tentar aproveitar ao máximo, porque é um período conturbado, porque você está numa fase de querer sair, querer ter outras experiências além do estudo, porque você já ficou na escola um tempão, mas é um finalzinho, assim. Então, eu acho que você não pode abrir mão das coisas, sabe? Você tem que tentar priorizar, porque senão você vai querer, sei lá, ir no bar, essas coisas, e você vai acabar se perdendo, aí você não completa a faculdade, você desiste, você fala, não é pra mim, não sei o que lá, e às vezes entendeu? Você tem Uhum. que tentar, assim, você tem que respeitar o tempo da faculdade, eu acho que é esse o negócio. É, e eu acho que uma outra parada que você falou aqui, que eu até anotei também, que faço muito, e você também, né? A gente acabou de falar aí, essa questão do, dentro da faculdade, fazer o networking, né? De você Sim, não entrar ali somente, não entrar somente como um aluno, assistir a aula e entrar e sair para assistir a aula e fazer sua parte, né? É legal você poder pegar amizades com os professores, entender como é que é a dinâmica do mercado de trabalho, aprofundar mais isso, né? Porque exatamente. Às quando vezes você você, arruma até um estágio com o professor, com o é, diretor, com alguma coisa assim dentro da sua área. Porque você vai criando alianças, né? exato. E aí eu vejo E muito, outra, muito estudante que entra mudo e sai calado, né, cara? Não, exato, não faz essa exato. parada de conversar. Pô, se você tem um interesse em trabalhar em determinada área, pega um professor que você tem mais, sei lá, que você de repente tem mais amizade, ou você se conectou mais com ele, traz ele para bater um papo, vai tomar um café na hora do intervalo. Eles estão ali Sim, disponíveis, né, cara? exato. Eles não são Então, Deus. mas eu acho que isso é um pouco muito do que a escola ensina a gente a não ser. A escola, eu vejo que ela é muito de você ter que entrar e decorar e fazer só. É, Então, esse acesso do aluno com o professor na escola é muito difícil. precisava Quando você estreitar está mais, né? mais velho, exatamente, quando você está mais velho, você entra na faculdade que você tem, porque a cabeça do professor de faculdade, na minha concepção, é um pouco diferente do professor fundamental da escola, você tem que tentar aproximar. Ele está mais flexível ali para conversar, entendeu? Ele É, está trabalhando assim no mercado de trabalho com outra coisa, e às vezes ele dá aula só porque ele gosta, que era exato. talvez até seu caso. Sim. Então, eu acho que tem que aproveitar esse espaço que você tem como professor, aluno, assim, na faculdade. Mas a gente é ensinado a não ter isso. É uma A também crença, na né? faculdade só decorar, entendeu? É, E é, muita gente faz. Isso é um erro, nossa, muito grande, assim, que eu é. vejo. Porque às vezes você pede uma puta oportunidade de conhecer um professor ali, como você falou, que às vezes vai até te dar uma oportunidade de estágio. Exatamente. Puta, cara, é muito louco isso. Eu sempre, quando entrei, né, você é prova disso, né? Eu sempre fui muito próximo de todos os alunos, né? Eu sempre dava Sim, abertura sim, para cá, sim. chega, vamos trocar ideia. Porque eu não sou Exato. melhor do que ninguém. A gente tá E outra, igual. até para você que está trocando ideia, são experiências novas, Puta, você entende eu como aprendo pra tá o cacete. jovem, né? Então, exatamente, é uma troca, né? É uma troca. Você não pode se colocar num pedestal ali e falar que você é o Exato, exato. e ó, o que eu falo é lei e pronto, né? Acho que então acho que essa questão do network é muito importante, principalmente nessa parte nesse momento da faculdade que você está escolhendo uma profissão e às vezes você está em dúvida em que você vai fazer. Puta, será que eu faço isso ou Exato. aquilo, né? E nada melhor do que o seu professor para você tirar dúvidas sobre isso também, né? E ele te É. mostrar novos caminhos. Ou até, por exemplo, eu lembro que na faculdade eu tinha uma professora lá, na Embi, e ela foi sair, acho, da faculdade, foi dar aula em outro lugar, e ela foi se despedindo dos alunos, assim, individualmente, agradecendo e tal. E na minha vez ela falou assim, cara, eu vejo que você faz muito 3D bem, não sei o quê, tenta focar nisso, não sei o que lá, tipo, me deu um puta de um toque. É, Aí eu falei, putz, legal, né? Falei, se ela tá falando isso, é porque alguém confia nesse ponto. exato. Ela E aí eu enxergou fiz o algo que quê? talvez você não tinha enxergado ainda, né? Não, eu nem enxergava, de jeito nenhum. Pra mim, eu só tava fazendo mais um trabalho, entendeu? E aí fiz o quê? Com isso, depois eu fui me especializar, assim, um pouco em 3D, mas autodidata, assim como eu sempre fui. Uhum. Entrei no YouTube, vi muito vídeo, vi videoaula, vi não sei o que, comecei a mexer e depois de um tempo eu comecei a trabalhar com isso também, além de fazer lá no escritório em si, eu era o cara do 3D, entendeu? Então isso foi uma coisa que um professor me comentou assim na É. vida, me deu Um um bate-papo toque informal, nada. exatamente, e me evoluiu um monte, que eu poderia estar perdido até hoje fazendo o básico igual a todo mundo e sendo mais um igual a todo mundo. Que Exato. hoje lá no escritório eu consigo, não me garantir que é um pouco forte a palavra, mas tipo, eu consigo
mostrar que eu sou bom nisso. E se você me Sim. perguntar alguma coisa, eu vou saber te responder, entendeu? Eu Legal. vou ter, não especialidade, mas eu vou ter embasamento no que eu for falar, entendeu? Mas isso foi um toque de um professor que me acendeu essa chama que tá até hoje. É um negócio que eu gosto de fazer. Eu não gostava, entendeu? Legal. Eu aprendi isso. E foi alguém de fora que viu, né? Isso que é legal. E aí você tocou mais um ponto também que eu bato bastante aí nos estagiários, que é a questão de você, no início da faculdade, mesmo que você não tenha clareza, mas começar a buscar isso, que é a definição de um nicho de atuação na tua área, né? Sim, importantíssimo. Porque Porque quando tem um você não monte de coisa. cara, porque se você não começa pelo menos não que você tenha que definir isso no primeiro semestre, Uhum. mas começar a olhar, né, o todo e falar, cara, bom, a faculdade vai me ensinar 3D, vai me ensinar isso, eu posso trabalhar, começar a olhar para quais áreas você vai poder trabalhar e falar, cara, isso aqui, puta, já começa a eliminar o que você não gosta, né? Exato. E eventualmente começa a olhar para aquelas coisas que você começa a ter uma identidade, e é isso, de repente você vai lá, troca uma ideia com o professor, e cara, é muito louco isso, porque eu já tive no papel de aluno e já fui professor. Eu, Uhum. quando vejo um aluno na prancheta ali desenhando, eu bato o olho e falo, cara, esse cara vai ser foda no 3D. Sim. É muito louco, porque você já percebe isso. E às vezes o É, aluno tá lá, ele não tem essa não vê. percepção, né? Não, ele não vê porque ele não tem nem conhecimento suficiente para ele entender o que que ele é bom, né? Para ele Exato, avaliar se tá bom ou se tá ruim. exato, Então, isso de exato. alguém de fora, assim, te dar um nicho para seguir é algo muito legal, assim, que tem mesmo. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela é arquiteta e ela tava, acho que, entregando o TCC, assim, no final. E ela tava muito perdida. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Tudo bem que sou arquiteta, mas eu vou fazer planta só. Não gosto de fazer planta, ela falando. Sim. E aí eu sou DJ, sou produtor, faz 15 anos também. E numa dessas festas a gente tava trocando ideia e ela falou assim, putz, eu gosto muito de festa. Eu falei, mano, por que você não faz alguma coisa acústica, com som, com estúdio, para DJ, para produtor? Ela parou para pensar assim, eu já tenho empresa de caixa de som e de acústica para estúdio. Ela não deixa de fazer arquitetura, Não, é um era um nicho, nicho né? que ela não viu. Ela consegue produzir as caixas de som, que já é um pouco mais de design ali. Só que ela faz estúdio, que tem acústica, tem não sei o que, Porra, e tem não é qualquer um que faz isso. Tem toda uma, ela tá mega realizada com tem toda uma isso, arquitetura por trás disso, né, mano? porque juntou duas coisas que ela gosta: a arquitetura, fazer o projeto, né, também. Na verdade são três. E festa, que ela vai nas festas, ela monta o som da festa e ela vê o som que precisa melhorar no quê. Ela, Então ela, são ela três experiências literalmente diferentes. ela se diverte trabalhando, né? Exatamente, eu acho que isso é o ápice do É, trabalho, assim, é, né? exatamente. Então, E acho é o que, que a gente cara, tenta. essa questão do nicho eu acho fundamental, velho. Você ter essa clareza. Exato. E Começar às a vezes tá na pensar. ponta do seu nariz, você não vê, né? Exato, Tipo, no caso exato. dela, a gente numa festa, eu falei, faz alguma coisa com festa, com som. Ela falou, ah, legal. Ela pensou e achou isso. Aí se formou e agora tem uma empresa de som. E tipo, é um negócio que não E, tava, que não era alguém de fora ia falar, ah, você é arquiteto, beleza, então você vai fazer casa. Ela, não, faço som, entendeu? é. Faço estúdio. É um negócio diferente, assim, é E, legal. e aí vai de novo, aí volta, né? A questão do network. Se ela não te conhecer, se Exatamente, você não tivesse, exatamente. né? É muito louco. É uma coisa fica amarrada à outra, né? É uma Sim, coisa amarrada à outra. Você tá trocando ideia com você, pô, que legal. Mas, cara, se você não tivesse falado isso, eu não tinha pensado, né? Um toquezinho que você deu exato. nela, ela deslanchou a carreira dela. Um É, eu toque. acho que você tem que prestar, as pessoas têm que prestar mais atenção nas conversas, assim, nas palavras. Eu acho que isso falta muito hoje em dia no ser humano, assim, eles estão muito seco, muito vazio, muito supérfluo, assim, nas palavras. Então, se numa conversa, por exemplo, a nossa hoje, eu falando coisas básicas, eu já notou uma porrada de coisa, entendeu? É, Se você é. prestar atenção no que a pessoa está falando, você tira coisa boa dali, você Tira, aprende, você evolui, entendeu? sim. Acho que Mas justamente, a gente como ser humano tem que prestar mais atenção nesse tipo de coisa, que é fundamental. mas sabe por que que isso acontece, Caio? A gente está num mundo que a gente está tão preocupado com o futuro, está esquecendo de viver o presente. Exato, exato. Então, quando eu estou conversando com você, ou, né, assim, às vezes eu estou conversando com você, mas se a minha cabeça estiver lá na frente, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer daqui a um mês, se eu vou ter dinheiro para pagar a conta, o que que acontece? Eu deixo de pegar uma frase que você fala que pode mudar a minha vida para o futuro. Sim, sim. Agora, se eu O tiver futuro não focado, necessariamente é ele. É. se eu tiver focado aqui com você, trocando essa ideia, esquecendo o que está lá na frente, esquecendo o que passou,
muito provável, a nossa Uhum. conversa vai agregar para mim e para você, de alguma maneira. Sim, exatamente. Então é isso que está faltando muito hoje em dia, né? A preocupação É, das pessoas muito com amanhã, o que vai ser, o que não vai ser, porque tem uma pandemia, porque cara, mas o amanhã, cara, só Deus é que sabe. A gente aqui sim. está vivendo hoje. Então, se você não viver intensamente o que está acontecendo agora, para poder amanhã ter um dia diferente, cara, você não vai ter nenhum hoje. Você vai ter hoje uma merda e amanhã provavelmente vai ser outra merda também, né? Sim, exatamente. E é Eu bem acho isso que o que você está presente é falando. muito mais importante do que o resto, assim. Que ele pesa demais na tanto em decisão de vida, em sanidade mental, em tudo, assim. Você tem que dar muito mais valor ao presente, né? Do que É, o amanhã. acho que essa pandemia está trazendo isso, né? É, O cara tá aí hoje bem pra eu caralho, mas acho que o mais legal da pandemia, assim, tirando a tragédia que acontece, né? Que morreu muita gente. Eu acho que o mais legal é que é a primeira vez na história, talvez, do ser humano que a gente está conseguindo olhar no espelho, mas a gente está conseguindo olhar para a gente, não só o visual, entendeu? exato. A gente está muito mais reflexivo, a gente está vendo criança ter esse tipo de coisa. Por exemplo, minha sobrinha em casa, ela está muito mais reflexiva do que ela era emocionalmente, tudo assim. Eu acho que a pandemia trouxe isso para a gente conseguir olhar para si um pouco mais, assim, do que só fazer e mascarar as coisas. A gente consegue conviver com a nossa família de verdade agora. Exato. Eu acho que isso é um negócio muito doido, né? Que está É, acontecendo e é muito, eu vejo como positivo, não vejo como negativo. claro. Não, não, Porque com certeza. geralmente na vida é como você falou, a gente fica focado no futuro, então a gente fica só mascarando as coisas e não enfrenta assim. E às vezes a gente precisa enfrentar as coisas para a gente evoluir, né? Não ter esse medo de evolução. É, Muita gente tem, fica correndo, 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 não para pensar, né? e aí você vai entrar num outro assunto que para mim eu acho sensacional, cara, que é assim, você, todo mundo que vai assistir, o mundo inteiro, nós somos seres duais, cara. A gente sente medo, raiva, insegurança, todos Sim, nós. sim, sim, Ninguém é ao ponto de falar, não, eu sou perfeito, eu não sinto isso. sim. E É, quando até um monte explode de raiva, né? Já ouvi falar isso uma vez. É. E quando você começa a mascarar esse lado sombra nosso, Uhum. né? E não bota isso para fora, cara, você não evolui também. As pessoas, Não, te acham, amarre muita coisa. as pessoas acham que você tem que evoluir no que você é bom. Não, você também tem que olhar o que você está ali, está te incomodando, Exatamente. para poder se transformar. Às vezes você está deixando de dar um passo à frente porque você às vezes é um cara muito ansioso. Mas você fica Sim, mascarando isso e achando que isso. Ah, não, deixa, eu preciso focar em ser melhor, porque, cara, eu preciso ser melhor. Não, você precisa ser melhor, mas a tua ansiedade está consumindo o seu ser melhor. E eu acho que sim. esse momento da pandemia gerou isso, cara, porque você poder olhar e falar, cara, eu sou ansioso, tá, mas por que eu sou ansioso? Da onde surgiu essa ansiedade? Você começar a buscar isso. E também acho que tem, ela começou a ter um pouco desse lance de empatia, de tipo, você descobrir que você é assim, mais pessoas estão bem, e tá tudo bem, Tá tudo entendeu? bem, é E dualidade. antigamente não, antigamente você É, era louco, você era não sei o quê, tipo, eu faço análise, por exemplo. é louco, né, velho? Puta, você é doente mental, pra que você faz isso? Tá tudo É, bem com a sua família? Tipo, é, meu, é. é só uma análise, entendeu? Tá tudo Para bem. você se Esse que é o conhecer mesmo, negócio. caralho, né? Exatamente. Eu acho isso Pois é. sensacional, cara. Eu acho que isso, para mim, é de todas as coisas que aconteceram na pandemia, a parte boa da pandemia foi essa, velho. As Sim. pessoas poderem começar a olhar um pouquinho mais para dentro, dar valor a um abraço, que às vezes um abraço, cara. Exatamente. Esses dias eu tava pensando exatamente nisso também. Tava vendo uma entrevista de um cara, ele tava falando do valor que a gente tá dando para coisas que a gente não tava nem aí. É, Tipo, sol, ninguém tava nem aí. O que você come, o tempo que você tira para tomar um café na sua casa, o tempo que exato. você tira para brincar com seu cachorro, É, 10 é, minutos que seja do seu dia, que você fala, não tenho tempo. Você tem tempo, tem. Ó, eu vou entendeu? mais a fundo ainda. É você dar valor àquilo que o vírus tira da gente, cara. Respirar. Sim, sim, As pessoas ficam. exato. Qual o lugar que o vírus ataca? É o pulmão. Às vezes a gente não Exato. dá valor ao É respirar, aquele velho. negócio, você sair na rua de máscara, você fica aquele desespero. Aí você tira a máscara e fala assim, nossa, que alívio. Aí você fica imaginando os caras que pegaram o vírus Exatamente, e que ficaram quase que exatamente. aí sem ar, sem. Então, é dar valor às pequenas coisas, né? E são Sim, essas pequenas. De novo, né, cara? Eu acho que se a gente fazer um paralelo com o assunto estágio, você falou aqui, um e-mail personalizado, network, nicho. Quando a gente faz o simples bem feito, ele traz resultados extraordinários, cara. As pessoas sim, querem sim. inventar uma.
Puta que não, Exato. cara, faz o É que simples. eu acho que todo mundo quer ir pro lado mais estético da coisa, para você um dia poder dar uma entrevista e falar, não, eu fiz assim, mas eu pensei diferente de todo mundo, sabe? As pessoas querem ter um acerto na vida bom. E E não tipo, entende eu que acho que a então, base é tão importante é, do que o resto, entendeu? Com a base formatada, o resto vem assim, eu acho. exatamente. E quando você está ali dentro de um assunto que você se especializa, que nem você falou, cara, eu fui autodidata, eu aprendi, cara, você foi atrás, Sim, né? sim. Você fez diferente do que as outras pessoas estavam fazendo, mas o que é o diferente é ter proatividade, né? De fazer, de É, querer. E isso é uma coisa que falta muito, né? Essa proatividade das pessoas. Puta, eu quero ser um especialista em 3D. Ah, mas a sim. faculdade está dando um cursinho lá básico, mas o cara não faz mais do que a faculdade está dando. Exato, exato. Não Ele chega faz em aquele curso complementar que vai ficar ali no currículo falando que sabe, e no fundo ele não não sabe sabe, fazer. mas pergunta quantas horas você não ficou na frente do computador no Não, YouTube muito vendo tempo, vídeo? muito tempo. Porra. Muito computador quebrou, muita coisa aconteceu. Então você não chegou aonde chegou, você hoje não está como um especialista sem Uhum. ter dado um a mais do que Sim, as outras. sim. Exato, É exato. isso, cara. Não tem milagre, né? Não tem mistério, cara. É, É faca exato. na caveira. Eu falo isso para todo mundo, para minha equipe, mano. Você tem que ser faca na caveira, fazer acontecer. Você quer ser mais um na multidão? Ou você quer se diferenciar na multidão? O diferencial E uma coisa que eu vi quando eu vim em São Paulo, que tem muita gente boa, bicho. é foda, cara. Aqui é faca na caveira. Você tem que ser, É, você tem que entendeu? gostar mesmo, porque tipo, se você falar assim, ah, não, mas eu tenho meu valorzinho de fazer alguma coisinha boa, beleza. Só que você tem que pensar que hoje alguém acordou e o cara é muito mais foda que você e tá querendo É, o que você tá perdendo, entendeu? exato. Então você tem que Então estar você tem atento. que, você tem Exatamente. É que todo matar o dia. leão e ficar ligeiro pro outro não pegar essa perna, porque o Exatamente. É negócio é isso. doido. Então, acho que esse é o caminho, cara. E se você não fizer esse diferencial, se você não se aprofundar, se você não mergulhar no negócio, cara, você não vai se destacar. Você vai é, continuar tendo uma vida mediana ali, uma situação mediana, né? Vai Sim, procurar um estágio, se der, não deu, se der, por aí vai. Então, acho que isso tudo que a gente está falando vai também, de novo, né? Tudo que eu anotei aqui, que é uma parada muito forte, velho, que eu acredito, sim, verdadeiramente, que é, acho que o grande segredo da vida aqui, autoconhecimento, né? sim. Eu acho que esse é o elixir da vida, assim. O negócio mais difícil que tem é o autoconhecimento do ser humano, né? Que o ser humano é um negócio tão complexo, assim, né? E quanto mais a gente se afunda, assim, mais a gente se afunda, né? É, é. Porque não tem fim. É um negócio muito louco. E é muito louco que quanto mais você se conhece, também automaticamente mais você se É, empodera é. e mais você Sim, sim. consegue dar o seu melhor e ajudar quem está do seu lado, né? Exatamente. É, você vai se entendendo, né, como indivíduo, assim, eu acho que isso é muito importante. Você tem que também respeitar seus limites, Sim. o jeito que você lida com as coisas, o jeito que você fala com as coisas, a importância que você dá para as coisas é muito complexo, bicho. É muito difícil. A gente podia É fazer uma foda. live de horas só para falar de algumas Ixi. coisinhas e ainda falta muito, que é muito Eu falo que complexo. autoconhecimento, essa parada aí, velho, aí dá pra te ficar horas e horas aqui falando que é muito louco. Porque, assim, se a gente volta um pouquinho, você falou da escola, né? Quantas crenças a gente já não começa a ter na escola que vão internalizando dentro da gente algo que a gente acha que aquilo é a verdade. É o que você falou, putz, a gente não conversa com o professor da faculdade porque lá na escola é uma crença Uhum. são crenças, É, é. né? E aí, automaticamente, É, eu acho que a gente vai ter que, a gente evolui, a gente vai crescendo. Eu vejo isso muito hoje. Hoje eu tenho 27 anos. Eu acho que até os 20 eu era muito moldado do que o meu pai e minha mãe queria que eu fosse. exato. Dos 20 em diante eu consegui ir quebrando essas barreirinhas assim e consegui sendo o que eu quero ser, entendeu? Ainda não quebrei tudo porque Não, isso é um existe processo. respeito, existe coisas que você acaba acreditando que eles falam, Sim. mas acho que tipo, você vai evoluindo assim, é um Pokémonzinho que vai evoluindo, É, sabe? é. A vida é isso, é essa evolução constante assim e não vai acabar nunca assim. Quando você Sim. morrer ainda vai faltar coisa que você devia ter feito, entendeu? É. Eu acho que tem uma parada que aí eu não sei, fica até para uma reflexão tua, mas que quando eu faz uns 2 anos que eu comecei a estudar a respeito, e hoje até coloco para minha filha, né? Que é o seguinte, é você se tornar para os seus filhos pais desnecessários diariamente, né? Como assim, pai desnecessário? É você, por exemplo,
fazer as coisas, os teus filhos fazerem as coisas olhando para a vida e não tendo que fazer e mostrar para o teu pai se está bom ou não, ou para Ah, sua sim. mãe. Não, exato. Isso. É, Eu sou prova viva disso. o que, que é hoje o meu entendimento com a minha filha? Eu tô para dar amor e proteção a ela, né? Exato. As escolhas, Fundamental. as escolhas dela são delas. Se ela falar para mim, eu quero fazer tal coisa, cara, eu Sim. vou apoiar e dar amor para ela fazer. Se vai dar certo ou não, mas são escolhas dela, né? Então, é que essa palavra, eu acho que é a palavra mais injustiçada, assim. O que é dar certo, entendeu? Por isso que você tem que deixar, né? Porque pro meu pai, por exemplo, meu pai, ele serviu o exército, ele foi um pouco militar, assim. E para ele é muito quadrado, assim. As coisas têm São que as ser assim. crenças, né? As crenças E eu dele. nasci totalmente ao contrário. E eu É, sempre perguntava as coisas. E tinha hora que ele não tinha mais resposta, entendeu? é, E eu falei, ó, tá vendo como você tá pensando no que você tá falando e não tá certo o que você tá é, fazendo? E esse tipo de coisa é evolução mesmo, assim. E você é. vai se encontrando, não adianta. Sim. Não adianta Eu você ser acho que um. é legal quando você tem essa parada de falar assim, ó, eu sei que eu tenho o respaldo do meu pai e da minha mãe, mas Exato. Você eu vai tenho, muito mais forte. e eu tenho o direito também de fazer as minhas escolhas e ser E feliz. errar. Se dá E errado, errar velho, também. tá tudo Exato. certo, Exato. faz parte o erro, né? Mas eu não Exato. posso deixar de fazer, puta, eu não vou fazer isso, porque o que será que meu pai vai achar se eu errar? Sim. Velho, se minha filha der uma. Se eu ver que ela tá indo para um lugar que ela vai errar, talvez eu tenha até que deixar ela ir para errar. Para Uhum. ela ir bater a cabeça e falar: tá vendo? Tá tudo certo, você aprendeu, da Sim. próxima vez faz um outro caminho e vai, né? Exato. Essa é a história do pais desnecessários. Deixa o seu filho caminhar sozinho, com as próprias pernas, para que ele possa construir a família, ter a vida financeira dele e seguir o caminho. Porque senão a gente, Exato. Isso senão a é gente acaba ficando, importantíssimo. a gente acaba ficando muito preso a toda e qualquer ação que a gente faça, ter que voltar Depende. e esperar a aprovação deles, né? Aí a Sim. gente não anda, né? A gente fica. Exato. Então, isso é um negócio E que a gente. outra, aí você vive a vida para ele, né? Não para você. Cara, Esse é o a gente lance. tem que viver a nossa vida, né? Eles deram. A gente tem que Exato. ser grato. Primeiro é gratidão, né? Que, Claro, claro. cara, a gente, entre milhões de espermatozoides, a gente foi escolhido, né? E deu Sim, certo, a sim. gente ganhou a briga lá e foi. Pô, estamos aqui, então, graças a eles. E o papel deles é esse, cara, é proteger e dar amor. Mas a gente tem que ter a possibilidade de fazer as escolhas. Se vai dar certo ou não, cara, aí, puta, é como você falou, como é que a gente vai saber, né? Eu já, Exato. A gente tem que tentar. Não eu já adianta. escolhi tanta coisa que deu errado, que deu merda, mas que serviu de aprendizado para eu poder não fazer diferente. Sim, E às vezes eu fiz de exatamente. novo. Eu fui tão Sim. cabeçudo que fiz de novo, né? Mas enfim. Então, mas são coisas, né? A minha mãe falava, até hoje, assim, se eu conversar com a minha mãe, eu já falo assim, Gosto, por que você não procura emprego? É melhor você ter carteira assinada. Na Exatamente. cabeça Exatamente. deles é isso, né? Eu passei minha vida com isso. É, Ouvindo direto isso. na cabeça deles é isso, né, velho? A ideia de trabalho, de segurança é isso. Fala, não, mãe, mas eu quero Exato. liberdade, eu gosto de criar, papapá, eu gosto de ser livre. Mas como eles não tiveram essa experiência como empreendedores, Acho que é um pouco de época também, né? são A época deles fases, era mais difícil, gerações, todo né? mundo trabalhava com infinidade de coisas assim que hoje em dia não tem mais, né? É. Aí Meu hoje, pai foi. aí hoje ela me manda mensagem, ela vê as coisas né, no Uhum. Instagram. Eu Ah, tive uma experiência assim com meu pai. Na verdade, eu tive duas, assim, dois ramos diferentes da minha vida. Uma foi tocando. Uma vez eu fui tocar numa festa e levei ele e minha avó pra ir. E aí ele falava assim, putz, mas você é DJ? Ele pensava que eu tocava, tipo, porque na época dele eles faziam bailes de garagem, é, né? Que ia é, é. pouca gente e tal, beleza. Levei ele numa festa, tinha 1.200 pessoas na pista, assim. Nossa. Cara, foi um negócio muito louco. Aí eu entrei com ele e tal, backstage, aquela coisa camarim, glamour, não sei o que lá, e ele achando que eu era mega famoso, né? Aí levei ele e tal, ele viu, ele e minha avó ficou muito feliz. Aí eu com os discos na mão e tal, e toquei nessa festa. Aí eu olhei ele assim no canto, assim, falando assim, caramba, é isso aí que você fala, que você faz quando você fala que vai tocar? Eu falo, é. Aí eu acho que caiu a ficha na cabeça dele do que realmente era e o potencial que aquilo tá hoje no planeta, né? Sim. E outra vez foi quando eu falei para ele, pai, vou fazer design interiores. Ele falou, o que que é isso? Eu falei É. assim, não, é que a gente faz casa dos outros, reforma e tal. Ele falou, putz, filho, isso aí não dá dinheiro não. Eu falei, pai, mas tudo bem que não dê dinheiro, eu quero fazer um negócio que eu gosto e tal. Ele, não, beleza. Aí eu fiz a faculdade, acabei. Aí no escritório a gente saiu numa publicação na Vogue lá e tal, né? E aí eu fiz questão de fazer o quê? Comprar a revista, entreguei na mão dele assim, falei, aí pai, vê aí a revista.
Aí ele viu, tinha foto nossa, tal, umas coisas assim. Aí ele falou assim, ah, agora eu entendi. E aí ele parou. E desde então, eu virei uma chavinha nele que ele nunca tinha virado. Que teve um dia que a gente estava na casa dele, ele estava falando, acho que era pra minha tia, alguma coisa assim. Ele falou assim, não, você tem que deixar filho fazer o que ele gosta. Olha, é, então, Falei, tá vendo? é isso. É que a gente precisa. Indiretamente eu saquei aquilo. Só que ele já mudou de opinião É, porque na tinha verdade 50 e poucos anos, sabe? você teve que tipo, literalmente Mostrar, esfregar na cara dele o provar, que né? que Que, ó, tava. É, e é exatamente. normal, porque de novo, é o que você falou, eles vêm de uma geração, então tem coisas que eles não têm acesso. É educação, não adianta. A educação, eu É, falo. faz parte. Hoje a minha mãe ela já entende mais, às vezes ela vê as coisas que saem matérias, né? Uhum. É, vê às É, eu vezes, acho tão legal, assim, que você mostra que você é capaz, né? né? Outro dia ela Mais do que perguntou assim aquela pra coisa mim, do diploma só, de é, tipo, ah, pai, fiz a faculdade, olha o diploma aqui. Tipo, não, eu nem peguei meu diploma para mostrar para ele, sabe? outro dia ela perguntou assim para mim, ela falou, Glaucio, você é muito conhecido, você é muito famoso? Eu falei, mãe, eu não sei o que é bem, eu não sei o que você quer É, dizer com isso, né? Mas eu posso dizer que na minha área, por se tratar de São Paulo, que é uma sim, cidade, né, meu, de só de sim. leão, só de gigante, eu até que eu acho que eu consegui meu lugarzinho ao sol. Falei, não tenho o que reclamar, né? Aí eu mostrei para ela uns vídeos no YouTube, o pessoal comentando. Aí ela começou a entender um pouco Uhum. o que que eu Começa a faço. associar, né? Mas é isso, né? Você tem que mostrar, você tem que É. mas é legal. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, me dá uma curiosidade aqui, que eu acho que isso. Peraí, caiu aqui. Que eu acho que isso é legal trazer. É, você já trabalha. Trabalha não, né? Você já mexe com essa questão de som, né? Há 15 Uhum. anos, né? Você falou, produtor. O que trouxe essa experiência para você em relação a você olhar para ela? E o que ela agregou na tua área como designer? Nossa, cara, muita coisa. Eu comecei tocando com 14 anos, hoje eu tenho 27, né? Então, desde muito cedo, eu ainda estava na escola, eu frequentava festas, clubes e estudava música, produzia música. E o mercado da música, ele é um mercado igual de novela, de famoso. Você tem que ter muito networking. Isso eu aprendi desde cedo. Você tem que Relações públicas mesmo, total, né? exatos. E é além de tocar. Às vezes você não é bom tocando, mas você tem um network incrível e você consegue, entendeu? Muito cara famoso é assim hoje. E aí eu aprendi muito esse lance dessa timidez que você não tem que ter, você tem que tentar diminuir. Eu sou um cara muito tímido, Uhum. isso me ajudou a diminuir isso. E essa relação que você tem que saber chegar, você tem que saber conversar, você tem que saber o que a pessoa quer ouvir, que é muito importante isso no meio da noite, assim. Mas também aprendi que, tipo, você tem que ser, você tem que ser visto para você ser lembrado, que, tipo, é algo muito importante em qualquer coisa. Sim, E, cara, a noite é um negócio muito louco, é networking puro, assim, eu vejo. É porque tem a noite curtição e a noite trabalho. Eu sou sim, e sempre fui da noite trabalho, e é totalmente diferente. Você trabalhar numa festa e você estar numa festa. Porque as sim. pessoas acham que tipo, o DJ, o produtor, o cara que vai tocar, vai pra festa e fica curtindo, fica bebendo com os amigos. Não é bem assim. Tem gente que faz isso, mas não Que é nem bem assim. o chefe de cozinha que eles acham que tá lá para se É, divertir, que só né? come. É, É, exatamente. Não é assim. Então, e é muita gente que trabalha, porque você tem que fazer amizade com o técnico de som, com o técnico de luz, tem que fazer amizade com o promoter, porque ele vai te ajudar a te vender. Isso é muito importante, porque a casa de show, no caso, vai te contratar se você tiver, se conseguir levar gente, entendeu? E como você leva gente em lugares menores, assim, conhecendo muita gente. É o que nem você falou de sua mãe que te viu, assim, sim. achou você conhecido. Você tem que ter esse networking, putz, nato, assim, você tem que cativar pessoas, entendeu? Não só como pessoa, mas tocando também, sua música tem que chegar em pessoas. Então, o que me aprendeu, o que me ensinou muito assim para o ramo de design é esse lance do networking que você tem que ter, até de organização, tudo assim, que parece que ser DJ é fácil, mas o lance da pesquisa, um negócio que você perde muito tempo da sua vida. Que nem você falou, para se especializar em alguma coisa. E o que me ensinou como DJ assim é esse lance da pesquisa é fundamental assim em assunto, sabe?
Tanto que eu aprendi a tocar sendo autodidata, aprendi a produzir sendo autodidata, aprendi muita coisa de design sendo autodidata, indo atrás, procurando. O YouTube tá aí hoje e é Sim, uma das maravilhas do mundo, né? sim, sim. Eu acho que Então, é essa questão do comprometimento, da proatividade, né? É de não você querer, bicho, não querer, tem né? outra coisa. Se você quiser, você consegue. Show. E aí, pegando esse gancho de você como DJ, o que que a música representa para você em relação ao design? O que que a música agrega para você no design? O que que ela traz para você de benefícios? Cara, eu acho que música, design, gastronomia são irmãos, assim, que só estão em lugares diferentes, entendeu? Acho que a arte como um todo, ela se ramifica muito, mas ela é muito a mesma coisa, assim. Então são coisas que são bem próximas. Então o que coisas de música me inspiram para fazer coisas de design. Eu preciso estar ouvindo música para trabalhar, por exemplo, entendeu? Uma coisa agrega a outra, assim. Eu acho que as coisas vão se unindo de uma forma que você não consegue mais se desprender, assim, né? É um negócio meio difícil até de explicar. Porque na minha cabeça faz sentido, mas eu vou ficar falando, 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 não vai fazer. Mas é um negócio que para mim é inseparável, assim. Não dá para distinguir duas coisas, assim. Para mim é o ar que eu respiro, digamos assim, né? Dos dois pontos. Mas isso tem, de certa forma, até uma explicação pela neurociência. Mas só antes de eu te falar sobre isso, quando você está, por exemplo, sei lá, fazendo um projeto e você está aí escutando uma música ou tá, enfim, está escutando músicas aí que você curte e tal, Uhum. você se sente, é, você consegue colocar a tua mente no estado futuro ou você vive um estado totalmente presente ali quando você está nesse processo? Não, eu acho que ela me faz uma base, assim, para eu entender o que eu estou fazendo na hora. Assim, ele é o background do meu cérebro que não precisa funcionar, ele tá tocando uma musiquinha lá para eles, entendeu? E o resto tá ali funcionando, assim. Acho que é uma junção, como eu falei. Não, Você se sente bem em estado você tem presente, que. né? Mas eu acho que também são metas de trabalhar, né? Sim. De se entender, assim, para fazer alguma coisa. Uhum. Esse é o meu. Eu tenho que ouvir música. Eu tenho que estar num lugar que eu me sinta seguro, assim, que tipo, eu posso ficar quieto, não tenho um telefone tocando, Uhum. mas é muito de criação. Sei lá, tipo, o Tim Maia fazer a música enchendo a cara, entendeu? Sim, Cada um tem seu jeito, eu acho. sim. Eu tô preparando aqui alguns materiais que eu vou trazer semana, em breve aí, né? Falando um pouco dessa coisa da nossa mente, né? De como ela se Uhum, divide, mas de uma forma bem, puta, resumo do resumo do resumo, né? Se a gente for dividir em um e dois, que é o lado esquerdo e o lado direito, o tá? lado direito é onde a gente traz a mente inconsciente. Uhum, E digamos que é a parte da nossa mente, como é que eu posso explicar isso? Que é onde está todo o nosso potencial. A parte da tá. criatividade, a parte. Cara, tanto é que uma funciona a 20 mil bits e o lado direito funciona a 40 milhões de bits. Né? Entendi. O que acontece? Como é que a gente acessa esse lado? Meditação, Uhum, música, sim. brincando. Pega uma criança quando tá brincando, velho. A criança, você dá um É, pregador para ela, sim, ela vira transforma aquele um pregador numa navio. cidade, Exato. né? Vai tentar tirar ela daquela ideia. Ela está em tão Uhum, estado presente. Então, o nosso lado direito da mente, ela trabalha 200% totalmente estado presente. Então, quando uhum, você conecta, por isso que eu te perguntei da música, né? Quando você conecta e põe a música, ela te traz para o estado presente. E o que ela faz com isso? Ela te retribui com a melhor da criatividade, do teu sim, melhor, os teus sim. insights começam a vir. Então, por isso que você falou, esse é meu jeito. Te inspira, né? É a Porque inspiração, né? Vem daí. porque justamente o lado esquerdo, ele trabalha o quê? Futuro e passado, futuro e passado. E quando você está no lado esquerdo do cérebro, você não consegue estar conectado aqui do lado presente. Você está Uhum, conectado, puta, o que eu tenho que fazer amanhã? Puta, ontem foi não sei o quê. Aí você está fazendo um projeto. Imagina você fazendo um projeto pensando o que você tem que fazer amanhã ou o que aconteceu ontem. sim, Puta, ontem eu briguei sim. com uma mina, ai, não sei o quê, papapá. Esse cara, você não vai estar conectado. E aí, Uhum, quando você põe uma puta música que você curte pra caralho, que é aquela música, o que ela faz? A música vai naturalmente pro teu lado direito, o que ela faz?
começa a pegar em Se você o teu melhor. centraliza, né? Aí Entendi. centraliza, aí você está em estado presente. Velho, o ser humano em estado presente, ele faz coisas geniais, geniais, que a gente chama que é... Não conhecia isso, não. Eu não sei se você já passou por aquela situação de estar fazendo alguma coisa e não ver a hora passar. Sim, sim, sim. Às vezes você está ali fazendo, você fica 4, 5 horas, não dá vontade nem de ir no banheiro, você não sente fome. Você já percebeu isso alguma vez? Quando eu vou, é engraçado que agora se falando faz total sentido. Já toquei em festa 6 horas, assim, em É, pé. E tipo, acabou? E tipo, meu, acabou. foi 6 horas, chega. Chega. É, Fazer música, eu isso fico é, sentado, velho, a isso madrugada inteira, eu não faço nada. é, Estou travado ali, assim, olhando e fazendo. isso é o que a gente chama de estado de flow. Tá no fluir. Entendi. Você está num estado de flow, é você estar em total presente, que é como se nada tivesse acontecendo ao teu redor. Você está tão focado ali que, cara, É, você eu viaja. tenho esses insights, assim, bastante de madrugada. Eu sou um cara muito da noite, assim. É. Porque Então, justamente para trabalhar é até, o momento que você está em exatamente. música, é o momento que você está com você mesmo, é onde o Sim, teu cérebro começa as não tem preocupações, distração, é, não as, tem distração. as preocupações começam a ficar menores. Cara, quanto mais o ser humano, quanto mais a gente conseguir estar em estado presente em tudo que a gente for fazer, maior e melhores serão os resultados que a gente vai trazer, cara. É sensacional esse processo, é Entendi. sensacional. E não é difícil acessar isso. É uma música. Pega uma música que Aham. você curte pra caralho, põe no teu... Que nem, você quer um exemplo? Você tá, puta, você tá muito estressado ou você tá ansioso pra caralho com uma resposta que você precisa de alguma coisa que vai acontecer daqui 2 dias. Começa a escutar a música que você gosta. Cara, naturalmente o teu cérebro já começa a vir para o estado presente. Porque dificilmente quando você está escutando uma música, não é raro, né? Não é que isso Uhum. acontece. Mas no momento você está conectado com a música, né? Sim, sim. Ou você tá cantando Você alguma está coisa, né? cantando, Prestando então você atenção. começa a distrair o teu cérebro, esquece do futuro e traz você para aquele momento, né? Entendi. Por isso que a meditação também traz isso, estado presente. Então, Uhum. o estado presente nada mais é do que você trabalhar no melhor lado da tua mente. É o lado foda da tua mente, entendeu? Entendi. Então, isso que você está fazendo, isso que você faz, de colocar a música. Por isso que eu quis perguntar, o que a música para você tem a ver com design? Você falou, cara, tem tudo, porque é o momento que eu tô. Basicamente é isso, Sim, por conta desse formato como a nossa mente trabalha. Mas não é que nós não temos que trabalhar com o lado esquerdo. O lado esquerdo é o sim. racional, é o lado que Uhum. faz conta, é o planilha, a gente tem que trabalhar em equilíbrio. Só que a parte ruim dele é que ele trabalha futuro e passado. E aí, puta, cara, se a gente não tiver cuidado, a gente vive muito em estado futuro e passado e não vive o presente, né? Por conta disso. Entendeu? Entendi. Então, isso que Que você da tá hora. falando é sensacional, cara. É sensacional. Não, isso que você falou que é. Vou procurar mais. Legal mesmo isso. Isso serve para a gente poder também. Quando você está trabalhando no teu lado, da tua mente do lado direito, cara, você sente paz também, né? Você está trabalhando em paz Uhum. com você mesmo. Você está naquele momento. É muito louco, né? Isso. Eu acho que eu consigo, meu ápice disso é na madrugada, quando eu varo à noite fazendo as coisas, não porque eu sou obrigado, mas porque eu prefiro. Porque na noite eu acho que meu celular toca menos, É. toca quase nada. Não tem distração em querer ver o que está acontecendo, ver o Instagram, que não Porque tem aí, ninguém ali. porque aí ele E começa a você ir pro vai teu diminuindo as racional, né? possibilidades de distração, É. e você vai se focando devagarinho. Quando chega umas 3 horas da manhã, que você está ali no ápice do É. vou fazer, você começa a fazer mesmo. E você faz, eu pelo menos faço muito melhor de madrugada do que de É. dia. E De dia eu não justamente funciono. o estado de flow é você estar totalmente focado. É, exatamente. É você estar tão focado ali que quando você vai ver já é 6 horas da manhã, você fala, caralho, velho, passou a noite inteira, eu não vi. Você não sentiu sono, não sentiu Sim, sim. sede. E quando você vê o resultado final, cara, é sensacional. Isso eu acho que é um encontro que Eu cada... acho que todas as grandes coisas que eu fiz na minha vida foi de madrugada. Então, Faz total sentido agora. cara, pode É o meu aperfeiçoar horário isso. de. É o meu horário. Entendi. Legal. Pode aperfeiçoar, mete música, cara, porque é o teu lado da mente mais foda que trabalha. Ele trabalha, puta, se pegar nos BPM aí, ele vai a 500 Uhum. BPM, entendeu? Entendi. É Mas é informação que vem, cara, que parece uma enxurrada. Aí você fala, caralho, velho, eu não tinha pensado nisso. É muito louco, é muito bom, cara. eu tava ouvindo um podcast recentemente sobre sono, né? Uhum. Tive muito problema de insônia na vida, assim e tal.
E ele estava explicando que na pandemia agora todo mundo está dormindo mal, não sei o quê, poucas horas. E ele explica mais ou menos isso do lado de cérebro também para o sono. Uhum. Quando você vai dormir e você não consegue dormir porque você está preocupado no dia de amanhã, é justamente esse lado que você comentou, do passado e É, o futuro. lado esquerdo, E exatamente. aí você dorme mal porque o outro lado do seu cérebro quer descansar, que é o lado criativo, talvez. Exato. E aí ele não funciona, aí você tem aquela noite de sono horrível, entendeu? E ele também explicou Exatamente. um negócio que é muito interessante, que eu não vou saber dizer completamente se é isso. Ele explicou que o golfinho, quando ele dorme, ele funciona assim. Um lado da cabeça dele é para ele não afundar e morrer, e o outro lado é para ele conseguir sonhar e ficar em paz, entendeu? Eu achei isso muito louco, porque ele consegue, puf, distinguir as coisas assim, né? Exato. Não, é muito. Acho- Ó, É, eu tô até aqui com um número, ó. O lado um que é o lado consciente nosso, é 2.000 BPS. O lado 2 do inconsciente, 400 bilhões, velho, nossa, de que BPS. diferença. Porra, então não dá pra gente querer trabalhar no um, vamos trabalhar no É, 2, né, velho? Então, o 2 é isso, é acessar ele constantemente, é estar em estado presente fazendo, que é onde você vai fazer as coisas mais incríveis, é quando você vai tocar as festas mais loucas. Pode ver que são as festas que você mais pirou. Você tava sim, ali, sim. É, talvez, sim, sim. e talvez você, puta, você fala, caralho, velho, a festa acabou. E aí você começa a ver o feedback do pessoal, mano, Exato, exato. você tocou pra caralho, meu, esse projeto tá muito louco. Foi nesses Sim. momentos que talvez você nem lembra, se você falar assim, dá pra você me lembrar o que você fez? Não lembro quase Não, não nada. consigo. É É, verdade. é muito É, louco, faz cara. sentido, É o faz lado da, sentido. é o lado da mente da magia. É onde a gente se Uhum, conecta com o superior, a gente se conecta com as energias macros, aí tudo uhum. aquilo que você acreditar. É demais, cara. É demais, entendeu? Eu acho que esse é um ponto Que chave aí. maneiro, vou procurar muito isso. Muito legal isso, sabia não. Não, pode aprofundar, porque isso é neurociência, cara. Isso é Uhum, comprovado cientificamente, entendeu? E é coisas básicas que você tem que fazer, basicamente. Música, uhum. meditação e brincar, velho. Que é É, né? o estado de você poder, puta, que nem eu, qual que é o meu lado, quando eu me conecto? Quando eu vou jogar futebol no videogame, eu me conecto com a Uhum. minha criança. Conectar com a criança é conectar estado presente. Meditação. Cara, a música também, você sabe, eu gosto pra caralho. Então, aquele momento que eu entro, conecto. Eu também sou de fazer à noite. Eu gosto da noite para fazer essas coisas, porque é Sim. distração, cliente, essas coisas todas. Elas deixam com que o meu racional fique quietinho, né? É o que você falou, meu, começa o WhatsApp, Instagram, não sei o quê. Aí não é a tua criatividade que tá usando, é o teu racional que tá, Não, né? é o seu automático, né? Exatamente. Então é isso, cara. E aí você pode ter certeza que grandes ideias virão quando você está nesse momento de música, seja o que for. Principalmente para quem é envolvido com a área da criatividade, né? Uhum. É, Gosta, porque tudo, se eu for pensar, tudo que eu faço, assim, é criativo. é. Se eu for fazer um projeto, eu tenho que ser muito criativo. Se eu for fazer música, eu tenho que ser muito criativo. E Mas eu, aí você eu... percebe que se a gente conseguir, vamos trazer um paralelo, né? Um cara, um estudante que está buscando um estágio. Uhum. O cara precisa montar um currículo. Você percebe se o cara fizer um currículo em estado presente vai ser diferente que se ele fizer um currículo no estado Sim, racional, total, total. É, o né? meu caso, o meu currículo foi algo que foi bem. Eu pensei em um negócio muito estranho, assim, que eu acho que é até legal comentar. Eu comentei como se eu fosse como uma terceira pessoa. Eu escrevi meu currículo em terceira pessoa. Legal. Então, foi um negócio que foi muito legal. É tipo, ah, o Caio sabe fazer isso, entendeu? O Caio vê o mundo assim, o Caio vê um projeto assim. Não é tipo, eu sou isso e aquelas bolinhas que você coloca que sabe Sim, fazer sim, sim. Photoshop. Não. Eu escrevi um textinho assim. Como se fosse um personagem que você colocou ali. Exatamente. E alguém comentando sobre ele. Eu achei que ficou mais interessante, assim. Eu lendo isso depois de anos, eu ainda acho que está interessante, Não, entendeu? é totalmente. E é E uma simples, coisa que eu cara. acho que eu nunca vi, assim, porque sempre que todo mundo me mostrava amigos, assim, era aquele currículo básico, pá. É. Talvez um visual mais bonito que te prendesse, um negócio diferente, beleza. Mas, tipo, as informações eram muito diretas, assim. Eu trabalhei com isso, eu sou isso, fiz isso. Aí o meu não, eu coloquei uma coisa mais de como é a minha visão sobre o que eu estou querendo fazer Show. e esse tipo de coisa, entendeu? Eu posso até compartilhar com você, assim, porque eu acho que ficou bem legal, assim. Não, E eu então. nunca tinha visto isso antes, assim, e ficou...
atual, assim, ficou atemporal, na real. E ficou bem minha cara, assim, porque eu sou Então. aquele, E aí, o que que eu você sou tá isso. usando aí? Você tá usando um simples, né? Que a gente aprendeu lá na escola, né? Eu, tu, ele, né, velho? É o básico, né? Exatamente. Sair da caixinha do Sai da normal, né? caixinha do normal, mas numa simplicidade Master Blaster, né? Exato. Eu E só... é engraçado que eu consegui me mostrar de verdade ali, Aí, sou eu falando, sabe? Dá pra puta você ver dica. que, tipo, se Puta dica, você me conhecer, você vai saber que é a minha cara aquilo ali, entendeu? Ficou diferente. né? E aí isso chama a atenção do cara que lê. Fala, pô, mano, Sim, esse maluco aí é diferente, né, mano? Quero trocar ideia com parece ele, estar né? contando, inventando um personagem, parece, né? E Show de fica bola. legal, assim, é legal isso. Bacana. Bom, Então, cara, deixa eu pra gente encerrar, também não quero tomar muito teu tempo. Se você pudesse, dentro desse contexto de como profissional e até mesmo DJ, né, das experiências que você pudesse trazer, quais foram os 3 momentos que você mais incríveis que você viveu e que você entende que, puta, esses valeram a pena? de tudo que eu já fiz com questão de trabalho, assim, Trabalho até como profissional, mas que uma coisa tá ligada à outra. Quais foram os 3 momentos da tua vida aí que você passou, que você fala, puta, cara, foi top. cara, eu acho que o primeiro foi eu conseguir me estabilizar no trabalho, assim, entender que, tipo, hoje eu tenho uma função que é importante, entender o meu valor para a empresa, assim, que eu não sou só uma pessoa que falou e tchau e vou sair e vai, vou só sair, você mais um. Então eu tenho um legado ali dentro, mesmo que tipo, eu tô pouco tempo, mas o convívio que eu tenho com as pessoas eu vejo isso. E isso para mim é um negócio muito importante, que é você ter um propósito na sua vida de deixar um legado, de deixar alguma coisa para alguém um dia contar de você, entendeu? Não só se Show. viver no automático, ter dinheiro, fazer as Sim. coisas, beleza, mas e a sua história? O que você já fez, entendeu? Qual a história você quer contar da tua história, né? Exato. E a minha relação com as pessoas, assim, é muito disso. Eu tento sempre ajudar e tento ser um cara bom, assim. E muitas vezes eu vi que eu fui, assim, que eu consegui de verdade ajudar alguém, entendeu? Isso é uma das coisas que eu acho legal que eu já fiz na minha vida. E de realização mais de trabalho, assim, cara, eu acho que ainda sou muito novo, assim. Já vivi muita coisa, mas acho que ainda pode ser, vai ser legal, entendeu? Eu Uhum, tenho essa expectativa porque se eu ficar nesse automático de que já fiz muita coisa, eu não vou ter ambição de querer fazer mais, entendeu? uhum, Então eu sou um cara que sempre me instruía assim a tipo querer sempre mais um pouco, entendeu? Não me pôr muito limite assim, tipo, se eu quiser amanhã fazer alguma coisa diferente, eu vou tentar fazer, entendeu? Se uhum, quiser, sei lá, andar de bicicleta sem roda, eu vou começar a tentar, uma hora eu vou conseguir. E uhum. tipo, é uma coisa que eu quero fazer, entendeu? Sim, Tem que ter essa vontade assim. essa Acho ambição, que né? é exatamente. Nossa, é difícil, pergunta é difícil, cara. Ah, Que a gente tranquilo. se olhar, né? A gente se É. avaliar é um negócio difícil. E se você pudesse, então, pontuar 3 momentos difíceis aí da tua vida nesse contexto profissional, quais foram? Difícil? Desafiadores ou mais marcantes negativamente, vai, alguma coisa nesse sentido. Não sei dizer, cara. Eu acho que foi mais uma vez que eu trabalhei num lugar que eu não era muito bem respeitado, assim. E aí isso me marcou bastante, assim, como o dinheiro influencia, ele fica à frente da pessoa no questão trabalho. E eu acho que não, a vida não é só dinheiro. Dinheiro é um Uhum. papel que todo mundo precisa, lógico, mas Sim. a gente precisa de outras coisas antes disso, né? E eu vi que como o mercado ele é um pouco violento nesse quesito de ser só dinheiro e não ser pessoa, não tem relação assim, é você dar um bom dia para a pessoa não tá nem aí, sabe? Sim, sim. Esse tipo de coisa já aconteceu comigo, foi muito desagradável e a minha opção foi mudar e mudei e hoje eu tô feliz com isso. Uhum. Acho que esse foi um dos piores assim. Putz, não sei, cara. Já fiz algumas coisas doidas na vida, assim, que já me deu frustração, mas me deu alegria depois, entendeu? Uhum. Mas acho que a gente tem que tentar, bicho. O segredo do negócio é isso. A Entendi. gente tem que tentar, tem que se sujeitar a algumas coisas às vezes, porque é momento, a gente tem que respeitar o período que você está vivendo. Uhum. Eu já trabalhei com coisa muito aleatória. Por exemplo, uma vez eu tinha uns 15 anos quase,
Eu trabalhei numa vizinha, a gente fazia embalagem a vácuo de plástico. Uhum. Eu soldava aquele plastiquinho que tinha Sei, numa sei, máquina. sei, sei. Tô ligado. E tipo, eu ganhava, sei lá, uns R$ 200 no mês. E eu soldava 10 quilos por dia, é muita coisa, de plástico, que pesa Pô, 1 grama. E esse lance desse trabalho, por exemplo, me educou em muita coisa para a vida, assim, que eu levo até hoje, de coisa benéfica, mas foi uma fase difícil, de para que eu fui fazer aquilo, sim, a gente entendeu? não entende, né? Me Naquele momento. sujeitei a fazer, mas aí eu entendi o valor do trabalho, o valor de você conseguir fazer um negócio legal, o que que não é legal de você fazer, entendeu? Sim. Esse discernimento que eu acho que falta em muitas pessoas que nasceram numa vida estável, uma vida que já está teoricamente garantida, porque o pai conseguiu as coisas, e elas não tentam coisas diferentes e não se sujeitam a novas experiências por conta desse feedback que elas já têm, assim. Show. Eu penso que, tipo, as pessoas precisam se deixar fazer as coisas mais. Por exemplo, eu trabalhei nesse negócio, mas eu não precisava, mas eu trabalhei lá, entendeu? É a mesma coisa de outros trabalhos, assim, que você pode tentar. Tipo, não é vergonha trabalhar. Meu pai me Sim. diz muito isso, né? Uhum. E eu vejo que as pessoas hoje têm muito isso, sim. Foi É, uma coisa que eu aprendi na vida, assim. Acho que até contando mais pelo lado bom, assim, né? sim. Não é vergonha você trabalhar e querer fazer as coisas, acho. É você honrar a tua história. Começa por aí também, né? É o que eu falei, você vai querer criar um legado. Essa Exato. é a coisa chave. É um dia, sei lá, você tem um filho e ele fala, putz, meu pai era foda, entendeu? É, É exatamente. isso que eu quero um dia ter, Meu assim. pai ficou lá pegando, fazendo um saquinho lá, 10 quilos por dia. Exatamente, exatamente. Essa É história tipo, não, quando a gente tá vivendo, a gente não entende, né, velho? Depois que. não entende. E É, outra, a vida que eu tenho hoje, assim, a estabilidade que eu tenho, as coisas que eu fiz, é uma coisa que, tipo, não preciso ficar usando isso como moeda de eu venci, entendeu? uhum, Mas é um ponto que foi necessário na minha vida que hoje eu falo pra mim que eu venci. Eu não preciso ficar colocando isso num pedestal e mostrando pros outros anos de troféu, exatamente. né? E a construção da tua história também, né? Exatamente. E É a desses experiência pontos, que você vai tendo. e desses pontos que você colocou aí, né? Tanto dos ruins e dos bons, se você pudesse reviver algum deles de forma diferente, tem algum? Cara, acho que o período da faculdade. Eu acho que eu daria muito mais valor, assim, e me dedicaria um pouquinho mais. Não que eu era um péssimo aluno, eu Sim, fui um bom aluno, eu consegui tirar boas notas, mas teve muita coisa que eu deixei de fazer, assim, às vezes de um dia de preguiça, sim. deixei de ir na aula, entendeu? E era uma coisa que hoje talvez me agregaria mais, ou fazer mais vínculos com pessoas na faculdade, esse tipo de coisa, assim. Acho que foi o período da faculdade, assim, que foi um período meio conturbado na minha vida, mas eu poderia ter dado um pouquinho mais de valor, assim, sabe? Show, show. Pô, legal, velho. Tem alguma coisa a mais aí que você acha que daria para contribuir, ou que você gostaria de falar? Que eu, pô, ficou top esse bate-papo nosso. Acho que vai agregar bastante aí para a galera que vai assistir. Que bom. Eu tava um pouco seguro. Eu falei, putz, o que que eu vou falar da minha vida, entendeu? Você viu como tem Falei bastante coisa, bastante né, velho? coisa, falei bastante coisa. Não sei, cara. E a gente tem que acreditar na gente, tem que fazer as coisas, e tem que ser nós por nós, e se não for assim, não funciona. Esse é É. o básico, eu acho. Acreditar que é possível, né, cara? E se conhecer É, bastante, né? Acho que tudo que a gente falou, grande parte aí, acho que tá dentro desse contexto, né? Da gente se conhecer, da gente poder realmente saber quais são as nossas fraquezas, olhar para elas de uma forma de boa, né? Olhar, cara, é normal, faz sim, parte, eu sim, tenho sim. isso, cara, eu sou assim. Olha para ela com carinho, né? Para poder justamente cuidar dela, trazer dela um ponto bom, né? Ontem eu estava Uhum. tendo um papo com uma pessoa e eu falei assim, cara, qual é a tua missão de vida, né? Perguntei. Não sei. Ficou meio titubeando, né? Em relação a profissional, dizendo, né? Sim. E aí eu trouxe para ela, eu falei, cara, normalmente a nossa missão, ela sempre está ligado, não que isso é uma regra, né? Mas ela sempre vai estar ligado a uma dor muito forte que a gente já viveu, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente já deve ter ouvido histórias de, sei lá, familiares que perdeu lá uma pessoa muito querida e o cara se tornou um puta médico naquela área, Sim, sim, já. né?
que nem eu, a minha história é mais ou menos assim. Desde que eu me conheço por gente como arquiteto, eu sou de uma geração que a gente só trabalhava novos clientes através da indicação dos clientes que a gente já tinha. Uhum. Então você ficava muito refém do mundo externo. Porra, eu fazia um projeto para você, você adorava, cara, mas eu tinha que ficar dependendo da tua boa vontade ou de um dia você conhecer alguém para me indicar. Cara, isso é Exato. péssimo, né? Então, isso começou a me incomodar muito. Falar, cara, eu preciso criar formas de não depender só disso. E Uhum. aí, junto, veio também aquela crença de que contratar arquiteto é caro. Eu falei, caralho, né, velho? Duas coisas para Sim, acho que resolver. isso eu já consegui desmistificar bastante, assim. Eu já tô diariamente. Então, o É, que eu fiz, né? Eu fiz um trabalho, como você estava falando, eu me aprofundei em marketing, fui estudar, nichei. Cara, hoje, a minha missão como profissional é levar arquitetura para o maior uhum. número de pessoas que nunca contrataram. Sim, Por quê? Porque mostrar para ela, cara, que você precisa de alguém para cuidar da tua casa. exato. Como eu preciso, às vezes, de um DJ para fazer uma festa bacana, como eu preciso de um dentista para cuidar dos meus dentes, eu preciso de alguém para cuidar, de um designer para cuidar Sim. da nossa casa. E aí, Eu acho que tem que dar valor para as profissões que existem, né? Porque exato. tem muita profissão de muita coisa que você não consegue imaginar, né? E aí, E a quando você. galera só vê o macro, assim, que é o arquiteto, mas existe o designer, existe o Exato. paisagista, existe o Cara, que urbanista, tudo entendeu? pode agregar na tua casa, na tua qualidade de vida. Exato, Né? E quando você tem clareza dessa missão, do que você quer, vai de encontro com o que você falou. Cara, qual é o legado que eu vou deixar? sim. Né? Então, essa clareza também falta um pouco na faculdade, né? De você entrar ali e falar, cara, eu estou entrando aqui para estudar design, medicina, odontologia, mas o que, que eu quero? Através da minha Uhum. pessoa, como ser humano, fazer ou servir para que eu possa transformar ou deixar melhor esse mundo, É, o que você quer deixar com a profissão que você faz, né? servir algo a mais, não só ser mais um, né? Exatamente, Ganhar teu exatamente. salário ali, ganhar tua grana, viver tua vida, aposentar e foda-se o resto, É, eu entendeu? acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer muito, que é tipo, e se você for o cara que estoure amanhã, por que que você estourou, entendeu? O que Exatamente, você fez de diferente que você estourou? Ou você exatamente. vai estourar na sorte, você vai acreditar nessa sorte que existe, que é o 0,002 da Então vida. é praticamente nula, né, velho? Não existe isso, né? Ou você faz por, Exatamente. ou você faz por fazer acreditando que você pode fazer diferença, ou você vai ser Sim. mais um, né? Então é isso, cara. Eu acho que basicamente o contexto todo acaba girando nesse processo de autoconhecimento para você falar, cara, puta, eu posso servir, né? Uhum. Ah, eu sou, cara, puta, você pode, qualquer profissão pode fazer diferente, velho. Qualquer, Pode, pode, né? pode mesmo. Eu lembro daquela história daquele cara lá daquele cara que o Rick Chester, acho que se não me engano, que ele vendia água, vendia água lá em Copacabana, um copinho de água. Sei, sei, sei. Porra, velho, o cara hoje faz palestra, foi até para Harvard, velho. Então, quer Sim, dizer, sim. o cara que vende copinho de água na praia, velho, É. ele tá fazendo uma transformação, tá ajudando tanta gente a ser melhor. Que formação que ele teve? Que vão começar a vender o copo de água diferente, né? É isso que eu falo. Às vezes você não precisa você não precisa estudar em Harvard para ser o melhor. Você precisa Não, não. ter o desejo de querer ser, né, fazer diferente, né? Então acho que esses são pensamentos, né? São formas de pensar em relação ao como você quer viver a vida, né? Eu vejo isso também. Como você quer, aonde você quer chegar, né, com isso. A mensagem que você quer passar, parece meio bobo assim falando, mas é algo que vai fazendo sentido com o tempo na sua cabeça, assim. Talvez quem for ouvir, que tenha lá seus 18, 17, 20 anos, ainda não tem esse discernimento, mas é algo que vai construindo e vai fazendo sentido, para depois É, lá na frente você falar com alguém assim, você falar assim, putz, é aquela coisa do tipo, ah, você vai sentir saudade da escola. Você é, falar para um aluno, ele vai falar nem a pau, a escola é minha pau, horrível. é, E você sente falta da escola, sim, com entendeu? certeza. E assim, esse tipo de coisa, né, Caio? Você já deve estar sentindo isso. Te motiva a enfrentar os desafios, as porradas que a gente toma aí no dia a dia, né? Porque, Sim. cara, a vida não é linda, né? Se alguém falou que a vida é Não, bela, não. enganou a gente, mas não é, cara. É desafiadora, cara, é um dia de cada vez, a porrada tudo lá, depressão, cobrança, mas quando você tem uma clareza, uma missão, ela vai te fortalecendo a você superar esses desafios, né? E aí você consegue chegar onde você precisa, né?
deixar a tua marca, o teu registro, o teu legado. E é legal isso, cara. É o que você falou, pô, tem coisa mais engrandecedora que você ter um filho que um dia vai olhar e vai falar, porra, meu pai foi foda pra caralho, né? Exatamente. Porra, é isso, né? Cara, show de bola. Show de bola. Obrigado aí pela tua, por ter colaborado aí, cara, com esse bate-papo. Eu recomendo fortemente, né, que assistam não uma vez, mas duas, três, quatro, né? Porque eu acho que tem várias coisas que a gente conversou aqui que com certeza vão trazer insights, vão trazer reflexões para quem está nesse momento aí de faculdade, que é um momento, como você falou, difícil para caramba, né? É desafiador, são muitas escolhas, responsabilidades. E é isso, a ideia desse bate-papo é trazer um pouco o que está acontecendo, né? Através da tua história, coisa que a gente não teve esse bate-papo às vezes na faculdade, né? Eu acho que é trazer um pouco dessa coisa mais natural para que quem estiver assistindo fale, puta, é verdade, vou seguir esse caminho, que a gente possa também contribuir aí, né, com essa galera que vai assistir. O que eu mais espero, assim, é que eu consiga ajudar pessoas. Isso é fundamental, assim, para mim. Mas foi legal, pô, massa demais, assim, fiquei feliz mesmo. Show de bola, velho. Não Vamos. esperava. Eu sou um pouco dislexo, vocês me desculpem para falar, mas as coisas fazem sentido se eu parar para prestar atenção. Não, faz, tá tudo certo. Não, ficou top, velho. Bom, então é o seguinte, eu vou encerrar aqui e em breve estaremos com mais um bate-papo e, de novo, né, assistam bastante esse vídeo e espero que vocês curtam, compartilhem para a gente poder aí fazer essa corrente dessa jornada do primeiro estágio, daqueles de vocês que estão aí nesse momento da vida que é tão importante. Beleza? Fechou? Grande abraço para todos. Valeu! Valeu, sorte.